Então, vamos agora olhar o nono passo, pessoal. A gente acabou de ver o terceiro, eu estou pulando alguns outros que estão no conteúdo anterior e estou indo para um conceito importante, que é elevar a capacidade do gargalo. Lá no passo número 2 nós falamos de explorar. E explorar, mais uma vez, significa a gente explorar o coeficiente de disponibilidade. A gente falou lá em relação ao revezamento. Aqui é elevar, então a gente vai ter que começar a olhar os outros coeficientes do OE, que é o que? É a performance e a qualidade. Pessoal, lembra do seguinte conceito. Existe um conceito de WCM, que é World Class Manufacturing, em relação ao OE, e um OE de classe mundial, ele começa a partir de 85%, ok? A partir de 85%. Eu já tenho colegas que trabalham em algumas subsidiárias da Toyota e já estão trabalhando aí com 93%, 94%, 95%. Então, 85% é aonde inicia um OE de classe mundial. E aqui existe uma combinação, para que você tenha uma ideia. Para que a gente tenha aí por volta de 85% de OE, é necessário que eu tenha aí por volta de 90% ou algo próximo de disponibilidade nesse coeficiente. Por volta de 95% no coeficiente de performance e por volta de 99% no coeficiente de qualidade. Então, quando a gente vê aqui o nosso recurso número 2 tendo 85% de coeficiente de disponibilidade, a gente comparando com 90%, a gente ainda vê que está longe. Quando a gente compara 78% de performance contra 95%, a gente vê que ainda tem um campo longo para que a gente possa explorar. E de 89 comparado com 99 é a mesma coisa. Então está aqui sempre uma tabela referência para que estimule você a números próximos dessa combinação, para que a gente atinja 85%. Então a gente já mexeu no segundo passo, já elevou para 95% e agora a gente vai começar a fazer uma brincadeira aqui, primeiro com performance e depois com qualidade, para ver como que esse resultado, elevando essa capacidade, se traduz em termos de quantidade de produtos não atendidos. Então vamos lá, pessoal. Aqui no OE, em relação ao coeficiente de performance, a gente tinha 78% e nós colocamos 95%. Por enquanto a gente deixou o coeficiente de qualidade em 89%. E perceba que a diferença já caiu para menos 4 quando a gente mexeu só na performance. E por que eu acredito que 95% seja um valor justo, pessoal? Pessoal, se você tem o conceito em mente sobre o OE, você percebe que, vamos supor que você trabalhe 8 horas por dia e você ficou 7 horas com o equipamento parado por manutenção. E você só conseguiu trabalhar 1 hora. Se você pega essa 1 hora restante que o equipamento foi liberado da manutenção e consegue transformar no padrão de ciclos por hora, você atinge 100%. Então a performance é sempre sobre o que resta depois de todas as paradas. E o que resta para você, depois de todas as paradas, é necessário que você transforme no tempo padrão, naquele tempo de ciclo. Então, isso é muito importante para que você fique de olho. Então, quando eu era supervisor de produção, eu exigia, eu ficava atento em relação a isso, e quando eu tinha um valor aí abaixo de 95%, abaixo de 92%, eu queria entender o que estava acontecendo. Geralmente, outros tipos de parada, ou outros tipos de pequena parada começam a atingir esse indicador de performance, ou realmente uma perda de velocidade. O que é perda de velocidade? É você não conseguir atender aquele ciclo que a cronoanálise detectou. Então é necessário que você entenda. Então, pessoal, se preocupe muito como supervisor, principalmente em relação à sua performance, porque a disponibilidade não depende tanto de você, mas a performance é a responsabilidade sua junto com a operação para tentar entender o que está acontecendo. Então aqui a gente, em função desse conceito que eu acabei de falar para você, eu coloquei 95, deixei ainda a qualidade, então já caiu aqui para menos 4, só mexendo nesta componente, ok? Então tá aí uma primeira estratégia que você pode adotar para que você eleve a sua capacidade. E agora a gente vai mostrar uma outra abordagem. Perceba que
nós vamos começar a mexer na qualidade. A qualidade era 89%. Pessoal, qualidade de 89% nesse recurso significa que você está perdendo aí 11%, né? E é muita coisa você perder 11% de scrap. Então isso é um absurdo. Então, o primeiro objetivo, e sem necessidade de ir muito a fundo, tentando entender aí as causas do problema, se você tem uma boa noção do PDCA, não precisa nem um DMAIC, você vai perceber aí que você não tem padrão, ou que você está tendo aí algumas causas especiais. E quando você tem aí um índice acima de 10% de scrap, acima de 8% de scrap, a primeira foiçada no mato vai no meio, ou seja, sem muito esforço, entre aspas, você consegue reduzir 50%. Então eu coloquei aqui uma melhoria de 5%, de 89% para 94%, entendendo que você, nesse processo de elevar aí a capacidade do seu gargalo, seja capaz de fazer isso. Eu tenho certeza que é capaz, O mais trabalhoso é quando você está na casa de 2% e vai para 1,5%, de 1,5% você vai para 1% e assim por diante. Mas de 10% para 5%, o esforço não é tão grande. É necessário ter esforço, mas não é tão grande. E perceba que quando a gente sai de 89% para 94%, você vai deixar aí apenas uma peça de não ser atendida quando você trabalha, então, melhorando a sua disponibilidade, melhorando a sua performance, melhorando a sua qualidade, como nós comentamos nos slides anteriores. E realmente, se você quiser zerar todo o processo, né, a gente precisa dar mais um tapinha aqui, conseguir aí por volta de 95%, mesmo assim 4% de scrap nos dias de hoje é muita coisa, pessoal, é muita coisa. Mas perceba bem nesse exemplo aqui ilustrativo que com essa combinação aqui de OE de 96% de qualidade, 95% de performance e 85,5% de disponibilidade, você consegue aí zerar a quantidade de produtos não atendidos quando você começa a trabalhar tentando melhorar o OE e, consequentemente, elevar a capacidade do seu sistema, a capacidade do seu recurso restritivo, que é o gargalo. Então está aqui um exemplo para você desse nono passo. E mais uma vez, um OE de classe mundial, 85%, que dá essa combinação, e você pode perceber aqui como que a gente conseguiu, 85% de disponibilidade, ainda tem aí uma diferença em relação aos 90% de WCM, aqui 96%, 95%, puxamos, perdão, 95%, 95%, e 99% de qualidade, ainda tem um gap em relação a 96%. Então, para você ver ainda como a gente tem oportunidade, como que a gente tem de uma forma gradativa, de forma constante, pouco a pouco, conhecendo alguns conceitos, eu estou trazendo alguns conceitos para você, a gente pode melhorar muito a nossa capacidade produtiva e conseguindo atender a demanda e trazendo mais vendas para a empresa. Então, pessoal, fechando então esse conceito, né? O meu objetivo hoje foi mostrar para você qual é a importância que você como supervisor tem de saber, conhecer muito bem como se calcula a capacidade produtiva, como se calcula a demanda e não deixar isso simplesmente para o planejamento da produção, porque muitas vezes eles podem, até com muito boa vontade, estar calculando de forma errada porque eles aprenderam dessa forma, tá? Então, você pode apresentar uma outra maneira de fazer, trazendo aí uma segurança e entendendo inclusive como você melhora a capacidade através dessas várias simulações que a gente fez, para que você atenda cada vez mais e melhor o cliente, e tendo o seu destaque e conseguindo a promoção que você tanto deseja. Então tá aí a importância fechada quando você entende então como se calcula demanda e capacidade.